Chat, Edmar? Eu vou falar. Então tá. Bom dia a todas e todos. Vamos dar início a mais uma atividade do segundo dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós teremos agora a mesa redonda Inteligência Artificial e Análise de Sentimentos. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos os participantes. E vou passar, então, para o nosso mediador, o Eloy Teixeira César, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eloy. Obrigado, Cristiana. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo no canal Ciência de Minas Gerais, no YouTube. Como disse a Cristiana, na nossa 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, onde nosso segundo dia, a mesa redonda, contando com a participação do professor Guilherme Brompton, da Universidade Federal do ABC, e da professora Priscila Capriles, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente vai ter um modelo de apresentação bem livre, tá? Vocês podem enviar as perguntas durante a apresentação dos palestrantes e a gente vai, então, fazer um modelo do bate-papo, realmente, para que a coisa fique bem descontraída, bem interessante para todos nós, certo? Então, vai ser um prazer receber as perguntas, os questionamentos de vocês, e nós vamos, então, começar a nossa mesa de hoje com o tema Inteligência Artificial e Análise de Sentimentos. Nós vamos passar a palavra, inicialmente, à professora Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatti. Professora Priscila é bacharel em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutora em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, com pós-doutorado em modelagem computacional na Universidade Federal de Juiz de Fora. É professora adjunta no Departamento de Ciência da Computação do FJF e professora permanente na pós-graduação em modelagem computacional. Possui experiência na área de educação empreendedora e de biologia molecular, com ênfase em bioinformática, biologia computacional, inteligência computacional e análise de dados em larga escala. Professora Priscila, muito obrigado pela sua participação. Fica a palavra a você. Muito obrigado. Obrigada, Eloy. Bom, primeiro agradecer aí pelo convite, né? É sempre uma honra poder falar, né, para tanta gente, difundir aí a nossa ciência que é feita em Minas Gerais, que é feita na nossa universidade aqui em Juiz de Fora. Então, agradecer esse convite e espero que seja aí uma palestra mais no estilo conversa, né? Que a gente esteja aqui para poder tirar as dúvidas e ajudar vocês a entenderem um pouquinho com relação à inteligência artificial. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela e torcer para tudo dar certo, né, gente? Mas vai dar certo? Vou compartilhar, então, com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. Ok, então vamos conversar aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Com relação à análise de sentimentos, e vamos falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, que é a análise da saúde mental, né, durante essa pandemia de SARS-CoV-2, né, o Covid-19. Então, é um trabalho que nasceu na pós-graduação em modelagem computacional, com um aluno de mestrado, o aluno Thales Nogueira, e em parceria nós convidamos, né, para colaborar conosco a professora Laisa Marcorella, do programa de pós-graduação de psicologia, né, também aqui da UFJF, e então o trabalho está aí crescendo ao longo desse ano. Então, para contextualizar um pouquinho, falar um pouquinho do que é, né, o uso da internet, das redes sociais no Brasil, né, mineração de dados, falar o que é o tal do modelo de aprendizagem de máquina, né, análise de sentimentos, e contextualizar tudo isso dentro do problema de saúde mental, né, durante a nossa pandemia mundial aí, né, a pandemia do SARS-CoV, e a gente sempre fala nossa pandemia, por quê? Né, a gente faz parte disso, né, quando a gente não toma os devidos cuidados, né, e transmite para todos, é uma responsabilidade de todos nós. Mas vamos lá. Primeiro, aí, lembrar da internet, né? Por que a gente está trabalhando inteligência artificial na internet? Primeiro que é
foi uma revolução dos meios de comunicação, né? Hoje ela é usada para toda a propagação de notícias, né? E aplicativos de mensagens, videoconferência, como a gente está vendo aqui hoje, né? Torcer para não ficar toda hora aparecendo minhas mensagens aqui de WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim. E a gente tem em torno de 3,5 bilhões de pessoas no mundo com algum cadastro em alguma rede social, sendo que metade da população mundial, né, que é hoje aproximadamente de 7,7 bilhões de pessoas. Então, vamos imaginar aí, eu tenho 3,5 bilhões de pessoas cadastradas na rede, na internet. Eu tenho muita informação, né, dentro da internet, seja através de redes sociais, posts, blogs, enfim, tudo que a gente hoje tem relacionado a dados, é muito fácil da gente conseguir acesso a esses dados hoje em dia. Se a gente for pensar no contexto do Brasil, né, a gente tem uma pesquisa do TIC, né, do ano de 2018, que ela mostra que só no Brasil 70% dos brasileiros, né, já tinham acesso à internet. Isso considerando todas as classes hoje, né? E cerca de quase 130 milhões de pessoas usam essa internet regularmente, então todos os dias. Se a gente for pensar ainda, né, nas outras classes sociais, né, e classes econômicas no Brasil, então metade da população rural, que são as classes D e E, também tem acesso à internet. Então a gente consegue hoje abranger uma boa parte do Brasil. Tá? Então a gente vê muitas regiões, às vezes não tem um telefone em casa, não tem uma televisão em casa, mas tem uma internet, né? Seja via celular, seja através de algum outro tipo de conexão. E hoje, nas regiões urbanas, né, essa conexão é maior que a média, né? Então, cerca de 74% da população passa a maior parte do seu dia conectada à internet. Isso é internet. No contexto de mídias sociais, né, se a gente for falar das redes sociais. Então, no Brasil, a gente tem 150 milhões de internautas, né? Foi divulgado em janeiro desse ano, né, pelo trabalho do Digital In. E se a gente for pensar que cada um deles está conectado, qual que é o tempo médio que cada um deles gasta, né, conectado na internet? E foi visto que esse tempo é de aproximadamente 9 horas por dia, né? Então, é muito tempo que o pessoal gasta, né, consumindo dados e fornecendo dados na internet. E se a gente for pensar especificamente nas redes sociais, são aproximadamente 3 horas e meia por dia só consumindo e fornecendo dados. E aí está uma estatística das principais redes sociais, né, do Brasil com relação ao consumo em janeiro de 2020. Então, as pessoas ainda consumem muito YouTube, né? Com a pandemia, então, né, a gente está vendo aqui hoje esse evento transmitido pelo YouTube, né? Depois disso, a gente tem Facebook, WhatsApp, Instagram e assim por diante. Mas o nosso foco aqui hoje é o Twitter. Por quê? O Twitter é uma forma de você se comunicar, né, entre aspas, se expressar de uma forma muito rápida, muito sucinta, né? E a quantidade de dados que vai aparecendo é muito grande a cada instante. Gente, eu peço desculpa pelas mensagens que estão aparecendo, mas eu ainda não consegui desabilitar isso daqui. No caso do Twitter, que é o que a gente está trabalhando, né, ela é, no mundo, de uma forma geral, uma das redes mais usadas, né, com cerca aí de quase 330 milhões de contas ativas. A gente tem essa facilidade de conseguir ler, né, e trabalhar em cima de textos, fotos, imagens, vídeos, etc. E a gente consegue ter uma aquisição desses dados de uma forma muito fácil, se a gente for comparar com outras redes sociais, né, que dão mais trabalho para a gente conseguir acessar esses dados. E no contexto do Brasil, né, cerca de 48% dos brasileiros, né, com idade entre 16 e 64 anos, utiliza essa rede social, né?
E a gente consegue também ter um extrato com relação ao gênero. Então, a maior parte, né, quase 63% quem usa o Twitter são homens, né, e 37% mulheres. Por que esse dado é importante? Né? Porque eu consigo ver que, através de uma rede social, eu consigo ter um panorama de quase metade da população brasileira, né? Qualquer tendência que a gente observe ali, a gente consegue, né, trabalhar com relação aos gêneros, mas a questão é, como então que eu vou analisar esses dados? Como é que eu vou analisar o que está sendo comentado nessas redes? Para isso, então, a gente vem trabalhar com a inteligência artificial. O que são inteligências artificiais? A inteligência artificial, ela é um programa de computador, né? E a gente desenvolve esse programa para que ele tenha uma habilidade de tentar aprender e, entre aspas, né? Eu falo sempre entre aspas, raciocinar, porque isso leva muitas pessoas a acharem, né, que os robôs daqui a pouco têm um cérebro próprio, uma consciência própria e que vai estar já dominando o mundo, e não é por aí, tá? Então, são programas de computadores que eles são treinados, né, para ver os padrões de comportamento humano, aprender com esses padrões e gerar análises e conclusões baseadas nesses padrões. Através disso, a gente tem, então, o aprendizado de máquina, que são os algoritmos com a capacidade de aprender sem explicitamente ter sido programado. Tá? Então, no primeiro, a gente dá uma instrução do que ele deve concluir, e no aprendizado de máquina, não. Ele olha os dados e chega, entre aspas, né, às suas conclusões por conta própria. Tá? Então, é aí que mora o nosso grande problema nas inteligências artificiais de hoje em dia, que é o que a gente chama do problema do enviesamento dos dados. Né? Então, se a gente treina essa máquina para ela aprender com dados que são muito tendenciosos, né, essa máquina vai também aprender a tomar conclusões tendenciosas. Priscila, Dentro de Oi, Eloy. Só para a gente ouve muito, né? Acho que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Você consegue explicar para a gente, assim, de uma forma simplificada, o que seriam esses algoritmos que a gente ouve tanto falar, né? Os algoritmos do Google. Os algoritmos, né? Parece que é uma entidade, né? Exatamente, exatamente. Então, o algoritmo, ele, na verdade, ele é um programa de computador. Ele é um texto que tem um conjunto de instruções, regras, né? E ele é colocado, esse programa de computador, né? Esse conjunto de instruções, ele é colocado numa linguagem, né, de máquina, uma linguagem que o computador entende, né? Só que quando a gente escreve, a gente tem diversos tipos de linguagem de programação, assim como no nosso mundo, vamos dizer assim. A gente tem o português, o inglês, né, o francês, alemão, né? Também, quando a gente vai com relação à máquina, tem linguagens de programação diferentes. Né? Aqui, nesse caso, nesse trabalho, a gente trabalhou com a programação em Python, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Então, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de instruções, e que elas são executadas de forma ordenada, tá? Elas têm ali uma ordem para ser executadas. É como se eu estivesse pegando uma receita de um bolo, né? E vou executando aquilo. A receita de um bolo eu posso encarar como sendo um algoritmo, tá? Porque ele tem um conjunto de instruções e regras que ocorrem encadeadamente passo a passo. Então, é isso que eu vou fazer para o computador. Tá, joia. Obrigado. Então, é isso que eu vou fazer aqui com o computador. Eu vou jogar para ele também um conjunto de regras e de instruções. No caso, o que eu estou pedindo para ele fazer no aprendizado de máquina? Eu estou falando para ele, olha, eu tenho todos esses dados daqui que vieram do Twitter, né? Leia todos eles, aprenda, né, o que as pessoas estão falando, o que elas falam
de uma forma positiva, de uma forma negativa, de uma forma neutra, né? E aí, quando eu te fornecer um novo conjunto de dados, você vai falar para mim o que esses dados representam. Tá? Então, é isso que eu vou pedir para o computador fazer para mim. Ele, então, vai aprender dentro do que a gente chama na aprendizagem profunda, ele já começa a ter um comportamento mais similar, né, com o que a gente chama de redes neuronais, né, ou redes artificiais. Tem gente que fala que são redes neurais, tá, gente? Eu não gosto desse tipo de expressão, porque, para mim, rede neural é uma rede neurótica. E não é, são redes neuronais, porque ela é baseada no comportamento do cérebro humano, onde temos neurônios. Tá? E aí, então, o que os neurônios fazem? Eles transmitem informação, né? Eles captam uma informação que pode vir do ambiente, pela visão, paladar, né? o olfato, enfim, você vai perceber algo pelo meio ambiente. Esse neurônio vai levar informação para o seu cérebro, essa informação vai ser processada e vai gerar uma resposta, né? No computador é a mesma coisa. A gente vai receber um dado de entrada, vai processar e gerar uma resposta. E aí, então, como é que funciona essa questão que eu estou falando que eu vou minerar dados, né, do Twitter? O que é minerar dados? Minerar dados para a garotada mais nova aí, né, que joga muitos games, né, o que a gente está fazendo é realmente garimpar dado, buscar dentro daquele montoeiro, né, de dados que tem lá, como eu já falei, 150 milhões, né, de brasileiros ali, postando dados o tempo todo, eu tenho que saber filtrar, né, daquela quantidade de dados aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Então, é um processo de extração ou mineração de conhecimento com base, né, numa grande quantidade de dados. Tá? E aí, novamente, eu tenho que encontrar os padrões. O computador ele só entende, né, se ele estiver procurando por padrões que estejam presentes nesses dados. Tá? E para isso, o que a gente usa? A gente usa diversas áreas do conhecimento além da computação. Vem a matemática, vem a estatística, né? Vem diferentes áreas do conhecimento, aqui no caso é psicologia, porque eu estou trabalhando com dados, né, que envolvem o padrão do comportamento psicológico humano, né? E, com certeza, eu estou aplicando ali inteligência artificial em cima de um banco cheio de dados que veio do Twitter. E aí vem o tal do Python que eu comentei com vocês, né? Que é o ambiente de programação que a gente está trabalhando para criar esse conjunto de regras, de instruções para o computador interpretar. E ele vai, então, procurar por palavras que eu identifiquei como sendo palavras-chave. São justamente as palavras que são importantes, que ele tem que garimpar e minerar dentro daquele montoeiro de dados e encontrar o que eu preciso, né? Que é tudo que está relacionado à ansiedade e depressão. E a gente olha tudo lá no Twitter, tá, gente? As hashtags, de onde foi postado, qual a localização, qual a coordenada, os dados, né, de ID, login dos usuários. Aí você vai perguntar assim, ai, Priscila, mas você pode fazer isso? Você posso, porque uma vez que você posta no Twitter, ele se torna um dado público. Se todo mundo, né, de qualquer lugar do mundo vai conseguir ver o que você colocou ali, então não tem problema nenhum eu pegar aquilo que você postou e estudar, entender o que você quis dizer com aquilo. E aí, então, a gente pega, né, esses tweets, né, cria ali tabelas, né, para organizar esses dados com relação à data que ele foi publicado, o que você postou, qual é o nome, né, o seu login lá que está escrito, as coordenadas de onde você postou isso. E aí, então, a gente pega, né, esses dados do Twitter, fornece, né, para essa... trabalha essa linguagem humana, né, com dados textuais e traduz isso para a linguagem de máquina, né? Para isso a gente chama de processamento de linguagem natural, tá? Então eu tenho que traduzir a linguagem de nós, seres humanos,
para a linguagem que a máquina entende, tá? Agora que a máquina consegue entender, né, o que a gente está escrevendo no Twitter, eu vou treinar agora para ela entender se aquilo que está escrito ali traz um sentimento que é positivo, neutro ou negativo. Tá? Então, novamente, vamos usar outros programas, né, de computador, outros algoritmos, né? No caso, nós usamos novamente o Python aqui. E aí, se vocês veem ali embaixo, no número 4, a gente tem o que a gente chama das palavras-chave que eu comentei com vocês, que são aqueles termos que são considerados mais importantes nesse nosso estudo. Então, a gente vai procurar, né, palavras como ansiedade, depressão. Aí tem ali leite condensado. Aí você vai falar, Priscila, o que isso tem a ver, né? Leite condensado. Você já viu uma pessoa quando está ansiosa? Ela fica doida para comer um doce, para comer um brigadeiro. Então, isso tudo faz parte do contexto de eu analisar a ansiedade da pessoa, né? Eu vou olhar como é que está o comportamento do sono dela, da alimentação, da atividade física. Então, a gente vai ensinar, né, ao computador que todos esses contextos que estão orbitando, né, ali em torno da ansiedade, da depressão, são pistas para que ele possa analisar como é que está o comportamento daquela pessoa. E aí, então, a gente consegue, depois disso, né, pegar, né, um tweet, né, lá em cima, por exemplo, que dia lindo, ou hoje está um dia normal até agora, outro fala, que dia horrível. E, então, eu primeiro tenho que trabalhar isso, né? Como eu falei, eu tenho que tratar isso para o computador entender. Então, eu vou tirar várias palavras, vários termos que ali não são importantes, por exemplo, que, até, né, ou, enfim, são aqueles conectivos, né, que não vão ajudar, vão atrapalhar o computador a entender o que é um padrão. Vírgulas, acentos, né, isso tudo é o que a gente chama lá de remoção e limpeza dos dados. Depois que os dados estão limpinhos, prontos para o computador entender, e ele está entendendo ali como se fosse uma criança que está aprendendo a falar, tá, gente? Então, vão sair frases muitas que às vezes parece mestre Yoda falando, né? Uma coisa que às vezes parece meio sem sentido para a gente, mas para ele tem que ser o mais simples, o mais limpo possível para que ele possa mastigar, né? Processar esses dados e gerar uma informação importante para a gente. E aí, no final, depois que ele analisa todos esses dados, ele vai classificar para mim qual dessas mensagens tinha uma conotação positiva para quem falou ou que tinha uma conotação muito negativa para quem falou. E aí, então, como é que isso se aplica no contexto de saúde mental, né? Por que é importante para a gente trabalhar essa questão da saúde mental? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, lá em 2017, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo, tá? Com cerca de quase 20 milhões de brasileiros vivendo, né, com um estado de ansiedade. E isso é muito caracterizado por uma preocupação excessiva, por uma expectativa muito grande e persistente e que a gente não consegue controlar. Como o Brasil ainda é um país de muitas incertezas e é um país grande, muito denso, né, é muito difícil você realmente ter uma população que não sofre de um transtorno de ansiedade muito grande. E além da ansiedade, né, a gente tem a questão da depressão. Então, também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro vivem com depressão. E aqui no Brasil, são cerca de 11 milhões e meio de pessoas que vivem, né, com a depressão. Nesse estado de pandemia, tudo isso se agravou, tá? E aí a gente vê que em situações de estresse muito grande, como a gente está vivendo agora durante a pandemia, é frequente que as pessoas busquem por comportamentos que forneçam a elas o que a gente chama de sensação de prazer. Isso acaba despertando nas pessoas o comportamento, né, de estimular vícios, né? A gente lembra que tem vícios que são lícitos e ilícitos,
e também o uso do que a gente chama de alimentos indulgentes, que são aqueles alimentos que não necessariamente a gente consome porque eles são importantes para a nutrição, para deixar a gente mais saudável, mas que vão trazer aquela sensação de prazer. Então, quando eu falei lá do leite condensado para fazer o brigadeiro, que normalmente o açúcar desperta isso na gente, ele desperta, né, hormônios dentro da gente e que vão trazer essa sensação de prazer. Só que ele é muito momentâneo, né? Então, por isso que é importante a gente entender como é que está esse comportamento. E aí a gente viu, desde do início, né, da pandemia, até semana passada, esses dados aí da semana 29 vão até dia 14 de outubro, a gente vê que no início da pandemia a gente teve realmente um estouro muito grande, né, de pessoas preocupadas, né, com o futuro, com o que ia acontecer, e houve ali realmente uma quantidade muito grande, né, mais de 100 mil posts por dia, ali por semana, falando sobre algum dos temas relacionados. E os maiores que apareciam era quarentena, coronavírus, pandemia, isolamento social. Então, isso tudo foi trazendo muita incerteza para as pessoas, né? E aí a gente começou a monitorar o sono delas, angústia, tristeza. Aí vocês vão ver ali, ó, games, Netflix, né? Por quê? Pessoa trancada em casa, falou assim, eu vou pegar e vou botar em dia todas as minhas séries do Netflix que eu não assisti ainda, né? Ou, eu que não vou saber de ir para a cozinha, né? Já está difícil ir no mercado, diz que a gente não pode sair de casa, então vou mandar entregar pizza aqui todo dia. Então, está assistindo Netflix, vai comer pipoca. E aí a gente começa a ver pessoas reclamando, nossa, eu estou comendo besteira, comecei a engordar. E aí vai trazendo mais ansiedade. E aí, com isso, né, a gente foi monitorando todos esses termos. E é interessante que a gente vê que realmente, conforme o tempo vai passando, os meses vão passando, né, a população vai se acostumando com o novo normal que a gente chama, e também a gente vê alguns picos de preocupação toda vez que a gente libera as pessoas, né, do isolamento social e da quarentena. E aqui, quando a gente olha para as hashtags, né, a gente vê esse mesmo padrão, esse mesmo comportamento, né, do relaxamento emocional das pessoas ao longo do tempo. O que não significa que elas estejam menos ansiosas e menos depressivas, tá? Se você olhar aqui a quantidade de tweets, né, relacionados à ansiedade, o padrão se manteve mais ou menos estável, não mudou muita coisa, né? Quando a gente vai olhar justamente para os termos que estão ali, a gente vê que o que aparece muito, né, relacionado à ansiedade é crise. As pessoas continuam tendo crises de ansiedade. E eu vou mostrar aqui ao longo das semanas como é que isso foi diminuindo e foi sendo trabalhado. E quando eu olho o contexto de depressão, pelo contrário, tem algumas semanas que a gente vê esse padrão de comportamento até subindo, né, aumentando dentro das pessoas. Por quê? Toda vez que a gente fala, né, a gente consegue ver pelo padrão dos tweets que fala que vai liberar da quarentena, que vai mandar as crianças de volta para a escola, aí começa de novo, né, essa sensação de ansiedade e depressão, né? E aí a gente vê muitas pessoas reportando ansiedade junto com depressão, o que é algo muito comum. E o pior de tudo são quando aparecem os picos, né, de termos relacionados a suicídio. E a gente vê o suicídio crescendo muito no Brasil. Tá? Vou passar um pouco rápido, mas aqui para vocês verem as palavras que mais aparecem, né, ao longo das semanas. Então, bem no início da pandemia, a gente via muito aparecendo quarentena, né, relacionado com ansiedade, depressão. E eu deixei marcadinho para vocês verem ali o final das palavras. Deprimida, estressada, ansiosa. O que isso significa? Que mesmo as mulheres não sendo, né, o gênero predominante dentro do Twitter, as mulheres estavam se manifestando muito, né? Não necessariamente só mulheres, né? Todos aqueles que se identificam com o gênero feminino. Então, isso atingiu muito as mulheres. Por quê?
a maioria delas teve que ficar em casa, trabalhando remoto, cuidando da criança, cuidando da casa, né? Tendo que pensar como é que vai fazer para sustentar a família. Então, isso mostra o cenário, né, brasileiro que a gente se encontra, de muitas mulheres sendo o arrimo de família, né, e tendo realmente essa jornada dupla, tripla, de ter que cuidar de casa, filho, trabalho, agora o ensino das crianças em casa. Então, realmente isso gerou muita crise de ansiedade e depressão entre o gênero feminino. Ao longo das semanas, a gente viu como as pessoas foram se adaptando, né, aos novos processos e foram aderindo, né, à meditação, né, tentando trabalhar com gatilho, né, que causa todos esses comportamentos. Mas a gente vê muito, né, que as notícias ainda estavam impactando nas pessoas, principalmente quando começaram as notícias relacionadas ao EAD, ao ensino à distância, se ele ia terminar, se ia voltar, né? Então, isso a gente já está falando em junho, né? Quando as escolas, Rio de Janeiro, São Paulo, né, e outros estados começaram a falar do possível retorno às aulas presenciais. Quando foi em julho e agosto, a gente começou a ver muito, né, as pessoas reclamando sobre ter ou não ter o Enem, né? Quando foi divulgado que teria o Enem, né, com muitos estudantes sem estar tendo aula, né, remoto, isso causou realmente uma crise de ansiedade e depressão entre jovens, né? Lembrando que o Twitter pega ali uma população grande a partir dos 16 anos de idade. Então, a gente consegue ver como é que isso se refletiu entre a população de jovens no nosso país. E entre os adultos... Oi, Eloy. Só para a gente contextualizar aqui, a Ana Carolina está aqui dizendo que é uma análise muito interessante, né, que vocês estão fazendo, que dá para avaliar muita coisa. E a Cristiana está perguntando se vocês chegaram a fazer alguma análise com recorte de camadas sociais, né, porque sabe que a pandemia não atinge as camadas sociais de forma democrática. Vocês chegaram a fazer essa análise? Não, porque dentro do Twitter a gente não tem como estratificar diretamente pelo poder aquisitivo das pessoas. O que a gente está fazendo agora é um trabalho para tentar, a partir do contexto do que é postado, né, a forma como é escrito, de onde vem aquele post, se tem erros de grafia ou não, tentar mais ou menos definir o padrão de escolaridade das pessoas e assim tentar ver a estratificação social delas. Realmente é um trabalho muito interessante de ser feito, tá? E a gente está, como todos esses dados estão guardados, a gente está pensando nesse trabalho realmente agora para o futuro. Né? Mas é muito importante, né, que a gente entenda, já que a gente já está falando do gênero, por que não falar das classes sociais? Mas ele é um trabalho que a gente vai ter um pouquinho a mais ainda aí para poder treinar o computador para aprender isso. Tem muito caminho pela frente, né? Ainda tem o caminho pela frente. Obrigado. Nada, Eloy. Um outro ponto, né, rapidamente para a gente falar aqui, né, que começou a levar alguns padrões de picos nessas semanas, foi justamente questão de máscara, né, mais entre adultos. Essa revolta, né, de eu tive que voltar ao trabalho presencial, eu entro no ônibus e tem muita gente que está sem máscara, eu ando nas ruas, vou no mercado, as pessoas estão sem máscara, as pessoas estão indo para os bares, para os restaurantes, estão sem máscara. Então, isso também gera muita ansiedade, né, e reforça a depressão entre as pessoas. E aí, nessa semana, a gente olha ali, uma queda muito grande, né, relacionado à crise de ansiedade. Por quê? Aí a gente vê como, de fato, o trabalho positivo nas redes sociais também traz um impacto bom, tá? Que é o início da divulgação da campanha do Setembro Amarelo, que é justamente o mês relacionado com a saúde mental, né, para tentar diminuir os casos de depressão, ansiedade, suicídio. Então, a gente vê que, de fato, há uma queda, né, das pessoas falando sobre isso,
porém a gente ainda vê que há, né, relacionada à depressão, um ligeiro aumento, mas é mais realmente por conta das campanhas mesmo, tá? E eu deixei gravado ali textos, porque é interessante que as pessoas começaram a falar que elas procuraram, a partir desse mês, mais informações sobre a sua doença, sobre o seu transtorno, né? Lendo textos sobre saúde mental, sobre autoestima, né? E isso é muito positivo. Então, para mostrar como as nossas ações, né, refletem de forma positiva também campanhas, né, de solidariedade nas redes sociais. Priscila, Oi, Eloy. o Cláudio, ele está perguntando aqui se esse estudo sobre a alteração comportamental e psicológica durante a pandemia, vocês conseguem também vislumbrar algum tipo de mudança social após a pandemia, se esse estudo também está incluído nessa perspectiva. As mudanças que a gente consegue perceber, como eu citei aqui relacionado às máscaras, muito com relação a esse comportamento, né? Se as pessoas estão sendo solidárias ou não com relação ao uso de máscaras. E a gente percebeu muito no início da pandemia essa mudança de comportamento das pessoas com relação ao isolamento social, de fazer um consumo maior de cerveja, doce, pizza, né, os alimentos indulgentes, e também com relação ao distúrbio de sono, né, justamente porque as pessoas começaram a ficar mais acordadas, né, assistindo vídeos, filmes, né, durante a noite, e isso gerou realmente muito distúrbio do sono nas pessoas. É como se elas tivessem poucos dias tentando viver mais intensamente a vida delas, por conta de uma incerteza muito grande do que o que eu vou ter no futuro? Será que eu vou ter um futuro? Né? Então, mas isso foi aliviando durante as semanas. Então, sim, a gente consegue observar como é que isso vai acontecendo. E o interessante é que agora, apesar de estar diminuindo muito o número de casos, né, de Covid, de óbitos no Brasil, a gente viu que agora, né, no início de outubro, as pessoas voltaram novamente a expressar alguns termos relacionados a pânico, né, suicídio, desespero. Então, novamente, a gente vê aí como se tivesse uma segunda onda da ansiedade, da depressão, né, como se ela antecipasse aí a possibilidade de uma segunda onda do Covid-19 para 2021. Né? Então, esse é um outro padrão de comportamento que a gente consegue ver nas pessoas. Tenho que adiantar aqui, que senão a gente não acaba. Vamos embora. O que mais realmente desespera as pessoas? Notícias. Tá? Todas as notícias que saem na TV, nas redes sociais, é o que a gente vê que gera mais desespero nas pessoas. E no início da quarentena, então, tudo que era notícia relacionado à política, indecisão sobre tratamento, saúde, o que ia acontecer com o Ministério, né, da Saúde, o que ia acontecer com a educação. Então, tudo isso, né, afeta muito o comportamento da saúde mental das pessoas. Tá? E as pessoas ficam mais desesperadas com o que está afligindo elas do que necessariamente com a busca por novos tratamentos. Tá? Eu vou só mostrar esse gráfico para vocês entenderem um pouco o teor dos posts. Aí você olha assim, tudo negativo, né? As pessoas estão todas desesperadas. Aí você olha lá embaixo, né, aquela luz de esperança verde de posts positivos. Aí você pensa assim, mas alguém fala alguma coisa positiva de ansiedade e depressão? Fala, tá? O que são? É justamente quando alguém supera nela. Então, eu deixei aqui uns exemplos para vocês entenderem, né? Passei o dia todo hoje sem ter nenhum surto de ansiedade, né? Então, isso é uma vitória para as pessoas. Ou conseguir passar 30 dias sem ter uma crise, também é algo que deixa as pessoas felizes. Então, tudo isso, né, a gente consegue ver como é que as pessoas, mesmo numa minoria ainda muito grande, né, ainda é possível que a gente consiga observar a vitória, a conquista das pessoas no estado de superação.
Então, o que a gente conclui disso, né? Como é que a inteligência artificial ajudou a gente a entender, né, o comportamento das pessoas com relação à saúde mental? Tá? Isso tudo traz um grande desconforto emocional nas pessoas, é uma situação de estresse muito grande, ela realmente vai agravar os sintomas depressivos e ansiosos das pessoas, né, durante a quarentena. Com essa situação de ansiedade, não tem jeito, as pessoas buscam mesmo por alimentos indulgentes e por comportamentos prejudiciais, né, relacionados a vícios lícitos e ilícitos, né, como vício por álcool, por drogas, por jogos eletrônicos. Isso tudo gera distúrbio do sono nas pessoas, faz com que outras doenças, outras comorbidades apareçam, como, por exemplo, a fibromialgia, que apareceu várias vezes, né? As pessoas falando como a ansiedade, a depressão fez com que a fibromialgia atacasse. A fibromialgia, para quem não conhece, ela é uma doença que gera dor no corpo todo, em várias partes do corpo, e é uma dor incessante. E tratamento medicamentoso é muito difícil para você tratar essa dor. Tá? Mas, ao longo do tempo, as pessoas tentam buscar alternativas para contornar esse problema. Né? A gente tem que aprender a lidar com essa situação. E muitas mostram ali meditação, yoga, terapia, né? Várias alternativas para aprender a conviver. Mas entenda, isso não resolve o problema, porque as pessoas não estão deixando de ficar ansiosas e depressivas, mas elas estão aprendendo a conviver com isso durante a pandemia. Eu deixo aí os contatos, né, da gente, do Thales, da Lais e o meu. Agradecer vocês todos pela atenção, tá? E pelas perguntas e comentários que vieram, e os próximos também. A gente está aí disposto para bater mais papo. Tá bom? Priscila, tem mais uma pergunta do Thales Lima. Ele pergunta se vocês chegaram a ver algum padrão relacionado à política e à revolta das pessoas de uma forma geral nesse momento que a gente está vivendo. Sim, bastante, tá? Então, é porque a gente dá uma filtrada ali, né, para não ficar aparecendo, mas sobre o nosso governo, toda hora menções, né, sobre a gestão de governo, como é que ela está acontecendo, por parte da presidência, por parte dos governadores, né, dos seus estados. Vimos muito a relação da crise que a gente viu aí com relação ao Ministério da Saúde, a crise com relação ao Ministério da Educação. Então, tudo isso aparece sim, e a gente consegue ir filtrando e mapeando isso, né? Então, por isso que eu falei ali, notícia impacta muito, principalmente notícias incertas, né? Então, se você fala uma coisa agora na mídia e daqui a pouco, né, você fala uma coisa que lhe contradiz, né? Ou que a gente tem ali Facebook tirando post do presidente, né? Twitter tirando post de presidente, enfim. Isso gera na população um grau de ansiedade muito grande, sem saber qual é o destino da sua saúde e do seu país. Sim. Priscila, o João Marcos ele faz aqui também um comentário que aquele gráfico de ocorrência no tempo versus o tipo é muito massa. Tá? Ele achou muito massa o gráfico. E assim, Priscila, para a gente poder, né, concluir, eu quero te agradecer a apresentação. A gente pode, ao final, né, tecer mais alguns comentários e dizer que esse seu trabalho, né, o trabalho de vocês, é um trabalho que pode dar muito suporte ao trabalho de psicólogos e psiquiatras. Né? Afinal de contas, assim, a gente realmente tem observado muito esses problemas nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu acho que a medicina, né, a área da medicina, da psicologia, da psiquiatria, pode se basear muito nesses dados para também tomar procedimentos para cuidar da saúde das pessoas, né, da saúde mental das pessoas que tem sido muito afetada. Com certeza, Lói. Como eu mostrei ali, o Setembro Amarelo foi algo muito positivo, né? A divulgação do Setembro Amarelo nas redes sociais fez com que as pessoas realmente diminuíssem, né, os comentários negativos sobre o seu estado de saúde mental e emocional. Então, eu acho que é muito importante para os profissionais nessa área avaliarem essa importância e fazerem, né, ações
que percorram o ano inteiro, né? Para a gente tentar estar semeando sempre esse pensamento positivo na população. Priscila, muito obrigado. A gente vai dar sequência. Tem mais um comentário aqui do Frederico, e aí a gente traz essa pergunta no final, né? Para a gente poder, então, passar para o professor Guilherme, tá, Frederico? A gente vai trazer, tem mais uma pergunta para você aqui no final, tá, Priscila? Beleza. Bom, a gente vai, então, passar agora a palavra para o professor José Guilherme de Oliveira Brompton. O professor José Guilherme, ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ensino de Ciências, modalidade Física e Química pela Universidade de São Paulo e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Professor adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, lecionou em inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública e foi um dos autores da nova proposta curricular do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de educação e ensino de ciências, com ênfase em ensino de física. Atualmente, tem se dedicado à compreensão dos mecanismos subjacentes aos processos emocionais envolvidos na aprendizagem. Sua pesquisa busca estabelecer links entre neurociências e educação. Com a palavra, professor Guilherme. Muito obrigado, Guilherme, pela participação. Obrigado, Eloy. Eu agradeço aí o convite. E deixa eu só ver aqui essas coisas da pandemia, né? Resuma 2020 em 2 frases, né? Você está me ouvindo? Você está vendo a minha tela, né? Só umas palavras anteriores aí para vocês entenderem um pouco mais de onde eu falo, né? Porque essa apresentação do Eloy é aquelas que a gente coloca no Lattes, lá, principalmente quando quer fazer concurso, né? Você tem que ficar ali enchendo o negócio ali e tal. Mas o que é importante vocês saberem é que eu sou físico, né, de formação, mas desde muito cedo, já na licenciatura, já no bacharelado aí em Juiz de Fora, eu estava mais interessado em saber por que as pessoas não gostam de física, né? Então, eu abri mão de fazer um mestrado no Max Planck, na Alemanha, em física quântica, para ser professor de escola pública, né? Na época, eu tinha bolsa, tinha tudo. Na época, o meu orientador chegou a ligar para meus pais, falar que eu estava louco, que eu ia morrer na miséria, passando fome, que eu ia virar professor, né? Quase acertou, né? Agora, bastante provável que acerte. Mas o meu desejo principal sempre foi entender os vínculos afetivos que as pessoas têm com a física, né? Então eu virei professor do ensino público por 2 anos, depois eu fui para São Paulo fazer um mestrado no Instituto de Física e na Faculdade de Educação, lá na USP, a interunidades, né? Misturam a Instituto de Física e a Faculdade de Educação. E no doutorado eu quis entender ainda mais profundamente as relações das emoções com a aprendizagem. E aí eu fui trabalhar com neurociência, mas ainda que o doutorado fosse em educação, né? Porque eu queria trabalhar justamente na interface entre neurociência e educação, né? E com isso eu fui para os Estados Unidos, fiquei no laboratório do Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas do mundo em emoção, né? Depois fiz o pós-doc, enfim, de lá não parei mais a estudar neurociência das emoções ligadas à aprendizagem, né? Então, quando vocês me ouvirem agora, tenham noção desse contexto aí, tá? Eu sou um cara que estou na neurociência, ainda que seja físico, e focado em entender os componentes afetivos e emocionais, né, ligados à aprendizagem, tá? Eu vou fazer uma fala. Vocês estão vendo a minha tela? Ok, está tudo beleza, certo. Beleza, eu vou fazer uma fala que vai tentar trazer uma perspectiva de limites e potencialidades aí da inteligência artificial, né? A gente tem cada vez mais assistido os avanços nessa área, né? A Priscila mostrou uma pesquisa aí super interessante, né? E que a gente consegue cada vez mais perceber a inteligência artificial no dia a dia, né? Então ela já falou a parte técnica ali de aprendizagem de máquina né, essa coisa do que a gente então chama, né, tecnicamente de inteligência artificial. Então eu vou avançar para ir um pouco mais
profundamente nos limites e nas potencialidades e de fazer uma discussão um pouco mais filosófica também, para ver onde que a gente para com essa brincadeira. Tá? Então, primeiro tem essa diferença que eu vou fazer aqui de inteligência artificial e inteligência emocional, e aí acho que vai ficar claro daqui a pouco para vocês. Tá? Mas a inteligência artificial, eu vou dar alguns exemplos aqui super interessantes e que mostram o potencial do que as pessoas estão fazendo hoje, né, com inteligência artificial. Então, esse paper aqui é de 2015, que é super interessante. Né? Você treina lá a máquina, como a Priscila explicou, né? É a mesma lógica, né? Ainda que sejam algoritmos distintos, mas é a mesma lógica. Né? Então, você treina a máquina a reconhecer imagens. E aí você apresenta uma fotografia e o computador gera uma frase que descreve perfeitamente aquela fotografia. Né? Então, eu não sei se vocês conseguiram captar aí o poder dessa bagaça. Né? Você mostra uma imagem para o computador e ele faz uma frase descrevendo aquela imagem. Né? Então, isso aí foi em 2015. Né? E aí agora, baseado a partir desse trabalho, esse aqui agora já é de 2019, é algo ainda mais incrível. Né? Você fala, né? Você escreve uma palavra e o computador gera uma imagem, né? Gera milhões de imagens a partir daquela palavra. Né? Então, vocês vão percebendo como é que cada vez mais vai ficando sofisticado esse processo de inteligência artificial. Né? Você imagina, você fala uma frase, então assim, um passarinho amarelo, e aí o computador vai e traz a imagem do passarinho amarelo. Né? E ele traz, na verdade, milhões de imagens, e aí que é outro detalhe super interessante desse algoritmo aí, desse grupo, é que ele também compara o que foi gerado com o que seria falso. Né? Qual imagem que seria verdadeira e qual que não seria verdadeira. Então, isso tem aplicações enormes para 1 milhão de coisas. Né? Mas você vai conseguindo entender um pouco mais do poder que é isso, né? Um computador fazendo esse tipo de coisa. Né? Essa parte aqui, eu vou ter que fazer uma pequena gambiarra aqui para vocês ouvirem. Né? Deixa eu tirar e aí já vejo. Você continua me ouvindo, Eloy? Beleza. Continuo sim, está tudo bem. Então, esse paper aqui é de 2018, 2019, na verdade. E é o seguinte, olha que incrível. Você tem um algoritmo que ele aprende a decodificar a voz. E aí, tem um sintetizador de voz que tenta produzir uma voz muito parecida com a que ele ouviu, mas falando uma frase completamente diferente da que ele aprendeu. E esse software aqui especificamente, ele faz isso em 5 segundos. Então, ele ouve uma voz por 5 segundos e gera uma voz absurdamente semelhante com aquela voz que ele aprendeu a ouvir. Ele gera isso sinteticamente. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo só para vocês ficarem... Eu me impressionei com isso. Se vocês não ficarem, vocês estão muito apáticos, ou eu não tenho habilidade para fazer vocês se impressionarem. Porque isso aqui é incrível. Olha só. The Norsemen considered the rainbow as a bridge over which the gods passed from Earth to their home in the sky. Essa é a voz do ser humano real. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. Agora é o computador. There are several listings. Ó, vou fazer de novo, hein? Primeiro é o ser humano, depois é o computador. The Norsemen considered the rainbow as a bridge over which the gods passed from Earth to their home in the sky. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. There are several listings for gas station. Não é louco? Olha mais um humano. Here's the forecast for the next 4 days. Agora é um homem. These take the shape of a long round arch with its path high above and its 2 ends apparently beyond the horizon. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. There are several listings for gas station.
Here's the forecast for the next 4 days. Então, você Idêntica a voz, né, Guilherme? cara, é muito semelhante, né? Quando... Continua me ouvindo? Sim, sim. Beleza. E quando você faz a análise sonográfica ali, é muito semelhante, né? Então, você vê, é um computador imitando a sua voz e falando frases que você não falou. Então, isso tem implicações aí éticas bastante importantes que esses caras estão se debatendo aí, como é que faz com esse tipo de coisa, né? Isso pode gerar uma série de casos, né, Guilherme? Fraudes, inclusive, né? Pois é. Então, assim, tem uma penca de implicações éticas, mas você consegue ver o poder desse negócio, né? E o poder dessa inteligência artificial, né? Como é que ela cria um padrão de voz humano a partir daquilo que ele aprendeu ouvindo um humano falar, né? E ele faz isso em 5 segundos. Ele não precisa de... A máquina já está tão treinada, esse software esse algoritmo já está tão treinado que ele pega 5 segundos de uma fala e já replica ela ali, né? Então é super poderoso esse troço, né? E esse aqui é um paper de 2013 do Kamitani. Eu trouxe só porque ele é um ícone da neurociência com a inteligência artificial, que o Kamitani e o grupo dele conseguiram decodificar a imagem visual que uma pessoa estava experimentando enquanto ela estava dormindo. Tá? Isso é o mais próximo da decodificação de um sonho. Guilherme, tá? Diga. O Frederico Guimarães, ele está aqui dizendo que o Bruno Sartori fez uma demonstração disso com a mesma frase falada na voz do Bolsonaro, da Dilma e do Lula. É muito impressionante mesmo, inclusive em tempos de WhatsApp. Isso, o Bruno Sartori ficou famoso aí na internet com aquelas deepfakes, né? Deepfakes, Tá, o negócio tá ficando cada vez mais absurdo, né? Assim, o nível de especialização, né, desses algoritmos, eles estão criando coisas cada vez mais reais, né? Tem um programa da Adobe, eu não sei que fim levou, mas era um programa de tipo Photoshop, mas só para voz, só para som, né? Você conseguia editar som, então você escrevia uma palavra, aquilo ali virava um áudio, né? Então tem um grau de tecnologia absurda, tem um grau de inteligência mesmo de máquina sinistro, né? E tem implicações cotidianas aí bem relevantes, né? Guilherme, essa sua apresentação aqui, ela está gerando grandes comentários aqui no site, tá? O Aldo Simões, ele diz aqui que faz lembrar o Stan Lee, né? Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Tio Ben explicando Peter Parker aos 15 anos. O João Marcos diz aqui que a tecnologia está em 2020 e o homem colocando fogo está em 1500, está 15 mil antes de Cristo. Se eu começar a falar disso, eu começo a chorar aqui, né? Então é melhor a gente ficar no lado bom no lado bom da coisa, porque senão fudeu geral, velho. E a SBPC Minas Gerais diz aqui, já imaginaram o impacto político e ético disso? Poder-se inventar fala para todo mundo e qualquer um ou uma. Então você imagina, né? Vai ficando cada vez mais sofisticado, né? Eu não trouxe aqui, porque ia ficar muito longo, mas a NVIDIA, que é uma empresa que faz gráfica, né? Placa gráfica, né? para computador, né? Quem gosta de game aí sabe a revolução que foi quando, sei lá, na década de 90, nos anos 2000, a NVIDIA chegou para fazer outros gráficos de computador e aí aquilo ali, as imagens ficaram muito mais realistas e tal. E esses caras acabaram de produzir, saiu tem umas 2 semanas, eles estão com uma placa gráfica sinistra que pega só determinados pontos do rosto, né, em vez de pegar a imagem inteira. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão comprimindo as imagens absurdamente otimizadas, então as chamadas de vídeo a qualidade vai assim octuplicar, assim, a chamada de vídeo vão ficar com as imagens absurdamente melhores. Então, isso é um efeito do negócio. Agora, o segundo é que o negócio consegue reconstruir tão perfeitamente o seu rosto que aí ele pode fazer isso. Ele pode... Você não consegue distinguir você falando de verdade
ou a máquina falando por você. Quando você vê as duas imagens da pessoa falando e o que a máquina está falando com o seu rosto, é quase impossível de distinguir qual que é você e qual que não é, né? Então a gente vai ter implicações para os próximos anos aí muito, muito, muito severas, né? Esse paper aqui, ele é bem disruptivo e talvez seja um dos mais interessantes na área e já ligado com o neuro, né? Como a Priscila falou, as redes neurais são esses algoritmos matemáticos que emulam o que o cérebro faz, né? Como é que um neurônio transmite informação para o outro, né? Aqui você põe o cara na ressonância magnética, você coleta ali o padrão de ativação real do cérebro, do funcionamento real dos neurônios, uma máquina aprende aquilo ali e tenta reproduzir o padrão que está no cérebro. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro paper do Kamitani, do grupo dele, que fez isso. Então, a pessoa via uma série de imagens com o cérebro sendo escaneado naquele momento. Então, você tinha um algoritmo que aprendia quais eram os padrões de ativação cerebral para cada impulso, para cada estímulo que a pessoa estava vendo, e depois ele tentava reconstruir aquilo ali para poder acertar o que a pessoa estava vendo, né? E aí colocava essa pessoa para dormir, né? E a pessoa, enquanto ela estava dormindo, coletava a ativação do cérebro dele, e aí esse mesmo algoritmo tentava, então, reproduzir aquilo que a pessoa estava sonhando, né? Então, esse paper é sinistro. É sinistro. Tem muita tecnologia, muita neurociência, muita computação, e os resultados é super impressionante, assim, né? Eu vou passar para vocês aqui. Esse aqui é o... Olha só. Aqui os elefantes que a pessoa realmente estava vendo, e ali o que estava construindo, o que estava sendo reconstruído a partir da atividade cerebral, né? Então, quando é pessoa, olha só, quando a imagem... Tá vendo? A esquerda é a imagem real e a direita é a reconstrução do computador, né? Então eu vou colocar novamente aqui só para vocês verem, ó. Então a esquerda é o que a pessoa realmente viu, né? E a direita é o que o computador reconstruiu a partir da atividade cerebral da pessoa, quando a pessoa estava dormindo, né? É impressionante essa bagaça, né? Você pode imaginar, tem um erro grande? Claro que tem, né? Não é mágica também, né? Mas olha só agora, que loucura. A esquerda é o que a pessoa realmente vê, a direita é a reconstrução do computador, né? Isso foi em 2013, tá? Eu trouxe só porque ele é um paper icônico, né? Seminal para a gente da área de neuro. Mas hoje isso já avançou bastante, né? Eu trabalho com um grupo de pesquisadores no Instituto DOR de pesquisa, lá no Rio, e os caras estão com... Tem um menino lá, o Rodrigo, ele está terminando o doutorado dele agora, e é um negócio assim, absurdo. Eles vão publicar numa revista gigante, de alto impacto, aí, gigante, por causa disso, né? Ele conseguiu fazer uma aprendizagem de máquina lá, o algoritmo dele acerta com uma porcentagem assim, absurda a imagem que você está pensando, né? Então, ele coloca a pessoa para assistir 50 imagens de coisas diferentes, imagem estática, tá? Não é filme. 50 imagens e põe a pessoa na ressonância e aí capta a ativação cerebral para cada uma daquelas imagens. Depois ele põe a pessoa de novo na ressonância e fala, imagina uma daquelas 50 imagens. E a pessoa imagina. E aí o coisa vai lá e reconstrói aquilo que ela está imaginando. Ou seja, eles estão conseguindo, primeiro, identificar o que você está imaginando e, segundo, a partir daí, treinar a máquina para poder criar uma imagem daquilo que você está imaginando. É nesse nível que está a bagaça. Guilherme, diga, Eloy. Essas suas falas estão trazendo
Grandes questões aqui, viu? Mas é. O Cláudio Teixeira, nosso colega aqui do colégio, em Juiz de Fora, do Colégio João 23, está te mandando um abraço aqui, bom rever Opa, você. Claudão, cara. E ele está perguntando aqui, isso vai tornar a concepção do mundo virtual cada vez mais virtual ou real? Eu acho que, de maneira geral, eu acho que vai tornar ainda mais nublada a diferenciação entre os dois. Eu acho que, num futuro bem próximo, vai ser bem difícil separar mesmo o que é real do que não é real, né? Mas tem as limitações, eu vou falar as limitações logo a seguir. Mas as potencialidades são gigantescas mesmo, E aí, por fim, eu vou trazer mais um exemplo aqui do poder desse negócio, que esse aqui é um paper agora de maio de 2020, do GPT-3, que eu acho que a Priscila deve conhecer, a galera da ciência da computação adorou quando saiu essa parada. Isso aí é um modelo de linguagem, tá? Que é o mais poderoso que o homem já criou até agora. Assim, ele tem 175 bilhões de parâmetros. Tá? Então, o que esse troço faz? De maneira bem simplória. Ele calcula a probabilidade de uma frase escrita ela ser real no mundo real. Por exemplo, se você disser, eu saí para passear com o meu cachorro, isso é uma frase real, de algo que acontece, né? Então ele calcula a probabilidade daquilo ali e fala, isso aqui é 99% de chance disso aqui acontecer de verdade. Ou você pode falar, eu saí para passear carregando meu abacaxi. Essa frase, essa construção frasal é muito difícil que ocorra. Eu saí para passear com a minha banana, né? Eu saí para passear carregando meu giló, né? Então ele vai calculando essas probabilidades. E aí essa máquina, com essa quantidade de parâmetros, 175 bilhões, e com o poder de processamento desse troço, ele vai se alimentando das próprias frases e tentando construir uma coisa concreta. Tá? E ele faz loucuras como essa aqui, por exemplo. Você descreve ali, isso aqui é num programa de computador, tá? Você quer criar um botão para o seu website. Então, quem é da área de ciência da computação sabe que você tem que ir lá digitar um código inteiro e tal. O que o GPT faz? Você escreve aqui o que você quer. Ó. Eu quero um botão que parece como uma melancia. Aí ele vai lá e cria o código e cria o botão, sozinho para você. Né? Eu quero um texto que diz Welcome to my newsletter. E um botão azul que diz isso. Ele vai lá e cria. Sem você ter que fazer toda a programação. Né? O troço faz esse tipo de coisa. Né? Agora, o que ele fez de mais impressionante, e aí a gente já vai entrar para a discussão que eu quero fazer, esse cara aí é o David Chalmers. Esse cara é um filósofo e cientista cognitivo australiano, que é professor e diretor do Laboratório de Filosofia e Ciência da Mente da Universidade de Nova York. Tá? O David Chalmers é um dos caras mais importantes para as discussões sobre consciência. Né? O que é consciência, o que não é. Então é o cara que hoje, se você quiser discutir, se você quiser entender quem está discutindo no mais alto nível da filosofia e da ciência, o que é consciência, é o David Chalmers que você tem que buscar. Tá? E o que o GPT fez? Né? Quem é da área de informática sabe muito bem disso, eu não vou falar aqui, mas tem o tal do teste de Turing, né? Que é o momento em que o humano não consegue distinguir mais se quem está falando com ele é máquina ou é outro humano. Né? Mas o que acontece é o seguinte, uma entrevistadora real, uma mulher, uma jornalista, ia fazer uma entrevista com David Chalmers sobre as consciências em máquinas, né? E sobre o GPT. Que saiu, foi aquele boom e tal. E aí o David Chalmers se comunicou com ela por e-mail. Né? E ela fez uma entrevista por e-mail com o David Chalmers. Ela foi e publicou essa entrevista. Mas ela não sabia que, na verdade, não era o David Chalmers que estava falando com ela, era o GPT. Né? Ou seja, ele se passou pelo David Chalmers respondendo coisas completamente aleatórias a uma mulher, porque não era preparado, né? Eram as perguntas que ela fazia para ele.
humano fazia para ele, e ele deu respostas a ela completamente coerentes, indistinguíveis de uma máquina, né? Então depois quem quiser, eu posso passar para vocês o link aí, tem uma fala do David Chalmers sobre esse GPT, né? Dizendo então, porque aí a grande pergunta que foi gerada aí foi exatamente essa, né? Será então que esse troço tem consciência, né? Será que vai gerar consciência, já que, né, fala como se fosse um de nós falando, ou seja, responde uma entrevista sem ter nada pré-programado, né? Então aqui começa a discussão mais dos limites aí, tá? Então isso surgiu, né? Vai ter consciência, né? O quão inteligente é essa inteligência artificial, né? O quanto a gente aí vai ser dominado pelos robôs, aí vai para a parada toda aí da ficção e o caramba. Mas surge aqui essa coisa de uma maneira muito concreta. Diga, Eloy. O Aldo Simões, ele está perguntando aqui o que a gente vai fazer quando não puder mais esconder o que pensamos. Pois Andar com um capacete igual o Magneto? KKK, tô rindo, mas é nem nervoso. Rindo de nervoso, né? Tô ligado. Pois é, para quem gosta de ficção, né, cara, o Philip Dick, na década de 80, né, ele tem vários contos sobre ficção científica que falavam exatamente isso. Tinha as pessoas ali que conseguia mesmo ler a mente do outro, né? E aí como é que tinha um capacete que impedia você de ler, enfim. É uma discussão sinistra aí como é que isso vai ser, né? Mas então vamos para esse lugar aqui de discutir um pouco sobre consciência, mas principalmente sobre o quão inteligentes são essas máquinas, né? O quanto inteligente elas de verdade são, tá? Eu vou só falar muito rapidamente aqui de inteligência emocional, porque não vai ter tempo, né? Mas só para saberem que porque esse termo virou, né, esses negócios de coach, essas porcariadas aí que fica passando a perna no charlatanismo no século XXI, né? Só para saberem, né, esse termo foi cunhado por esses dois pesquisadores aí em 1990. Tá? Não é o David Goldman, que todo mundo vê livro, e ele virou o guru das empresas, essa palhaçada toda que te ensina como é que você fica menos deprimido para render mais para a empresa e ser exaurido até não sobrar só o seu esqueleto, né? Esses caras aí que criaram esse termo tentando justamente ver o equívoco que era medir a inteligência apenas com coisa lógica matemática. Tá? Desde então, eu vou passar desde então, só para mostrar para vocês, esse aqui é um paper da Nature, que examina as estruturas do cérebro ligadas a respostas emocionais, né? Esse aqui é um outro paper da Nature também, sobre como é que a gente vai aumentando o nosso conhecimento verbal e como é que ele media as relações com as emoções, né? E esse aqui é um outro também, que é um trabalho de revisão sobre a inteligência emocional. Ou seja, tem muita pesquisa séria sendo feita com inteligência emocional, ainda que, infelizmente, seja mínima comparada à quantidade de gente pilantra que está aí, influenciador de Instagram, né? Hoje, o que você faz na vida? Você vai virar influenciador de Instagram para passar a perna nos outros e ganhar dinheiro, né? E aí, eu só estou querendo dizer que existe é verdade esse bilhete, né? A inteligência emocional é algo que é real e que as pessoas estão estudando, só que tem que tomar muito cuidado para não cair nessas falcatruas aí, Augusto Cury, essa quantidade de besterol aí, que não tem nada de científico, tá? Mas tem muita gente séria pesquisando isso, né? E aí tem a gente cai nessa diferenciação entre emoção e razão, né? Que é uma diferenciação, é uma dicotomia que a gente vive, né? Que a gente aprendeu que essa aí realmente existe, né? E as emoções são cientistas para mim, porque as emoções são alienígenas para mim, porque eu sou um cientista, né? Isso aí é o Spock, que é o homem cartesiano, né? Ele é um vulcano, ele não sente emoção, então ele só toma decisão, né? Isso é a ideia do departamento de física, né? Em qualquer lugar do Brasil e quiçá do mundo, né? Nós somos os físicos fodões, inteligentes pra caramba, a gente é a ilha da racionalidade e da certeza. E as emoções é para esse negócio de humanas aí, essa galera que fuma maconha, faz sarau e faz miçanga, né? Essa visão preconceituosa está dentro dessa base emoção versus razão, né? E que traz, então, a razão
né? A quem trabalha com a cognição, a luz, né? E quem trabalha com a emoção é esses negócios ruins aí que tem que tirar do jogo, né? Então, essa dicotomia ela tem importâncias, ela tem impactos muito grandes na nossa vida cotidiana. E a gente vai ver também na pesquisa, tá? Então, eu vou trazer 3 pesquisadores e filósofos aqui para vocês: o Antônio Damasio, o Manuel Francisco dos Santos e o Spinoza. Para vocês verem isso que eu estou querendo dizer, né? Isso aqui é um paper da Science que fala inteligência emocional e outras soft skills, né? Ou seja, já está no nome, né? Hard science. A educação é soft, né? A emoção é soft. O hard é física, né? Então tem essa visão super deturpada e estereotipada de que a emoção é uma coisa ruim, é uma coisa soft, é uma coisa boba, as humanidades, né, filosofia, né, não é à toa que o último ministro da Educação falando que não podia colocar dinheiro em sociologia, não era para colocar dinheiro em filosofia. Isso é a mesma lógica que leva alguém num jornal científico importante como a Science chamar de soft aquilo que é da emoção, né? O que é do âmbito das emoções são meio que jogados de lado, né? E isso aqui, para alguns aqui, parece o Zé Bonitinho, mas é o René Descartes, né? Esse cara que cravou isso aí, que começou lá com o Platão, né? Esse dualismo, mas esse cara que cravou isso na nossa sociedade, né? Então, a cognição é a razão, né? A mente é dividida em 3 partes, né? A cognição, que seria a razão, a volição, que é a vontade, a emoção, os sentimentos ali, e a mente é como entidade interna, independente do corpo, fonte da razão, conhecimento e verdade, né? Então, o Descartes que colocou a último prego na tampa do caixão aí do monismo e deixou o dualismo, né? A mente é uma coisa, o cérebro é outra, a mente é uma coisa, o corpo é outro, mente, corpo, alma, corpo, espírito, matéria. Ele deixou isso e a gente carrega isso até hoje, né? E desde o Platão, e principalmente a partir do Descartes, as emoções atrapalham. As emoções são coisas que têm que ser jogadas fora, porque o que importa é a cognição, o que importa é a razão, né? E a emoção vai jogando para o lixo, né? O que são as emoções, né? Vem do latim de emovere, né? De mover para fora, tem a ver com ação, com movimento, né? E para a gente que estuda na biologia, é um conjunto muito bem orquestrado de alterações no corpo, né? A finalidade é tornar a vida mais viável, cuidando de um perigo ou aproveitando uma oportunidade. Então, emoções, para quem é da ciência, é isso aqui, né? Então, o nojo é uma emoção. Por quê? O ancestral nosso, que viu um bicho morto ali, colocou na boca e não vomitou, esse cara não deixou descendente, né? A gente é descendente daquele que sentiu aquele cheiro ruim e vomitou. Então, o nojo é uma emoção muito importante para a manutenção da vida, né? Então, as emoções são essas alterações no corpo, tá? E por que e os sentimentos, né? Os sentimentos é a experiência mental que nós temos do que passa no corpo, tá? Pro Damasio, que é quem eu estou trazendo tudo isso para vocês agora sobre emoção, as emoções acontecem ali no cérebro, a sua resposta a um estímulo, e depois aquilo ali gera uma série de alterações no seu corpo. Quando você tem consciência do que está passando no seu corpo, isso seria a emoção, aí seria o sentimento. Então, o sentimento está automaticamente vinculado à emoção, ainda que sejam coisas diferentes, tá? E o sentimento necessariamente passa pelo corpo, tá? O corpo tem um papel enorme, tá? Esse aqui é um paper da Nature Neuroscience, um review do Damasio sobre a natureza dos sentimentos, tá? E aí a gente vai para o papel do corpo. E aí eu tenho que falar muito brevemente uma frase sobre o Manuel Francisco dos Santos, que eu acho que é um dos maiores filósofos do corpo no Brasil, né? Ele falava o seguinte: meu corpo quer driblar, depois minha cabeça obedece, né? O Manuel Francisco dos Santos é o Garrincha. O Garrincha talvez tenha explicitado da maneira mais perfeita possível o que a neurociência sabe hoje, né? Como é que o corpo tem um papel absurdo. Se você perguntasse para ele como é que ele fazia aquele drible, ele fala: eu não sei, meu corpo quer, depois a minha cabeça obedece, né? Isso aqui está completamente de acordo com o que a gente tem na neurociência, né? O papel do corpo é imprescindível, né? Sem corpo não tem sentimento, tá? E aí, eu vou pular isso aqui, que não vai dar tempo, senão eu já vou perder muita coisa. Mas tem
uma relevância muito importante essa concepção de emoção para a inteligência artificial. Tá? O que é preciso entender é o seguinte, a mente ela opera com 2 registros. Tá? Um dos registros tem a ver com a percepção, com o movimento, com a memória, com a linguagem verbal, a linguagem matemática. Tá? Isso aí é o que a inteligência artificial capta. Isso aí é o que a Priscila fez. Isso aí é o que eu mostrei para vocês até agora. É captar essa parte do que a mente opera. Tá? Essa parte dos registros que a mente opera. Agora, existe um outro registro que tem a ver com as emoções e sentimentos que vão descrever os estados internos do corpo. E isso aí a inteligência artificial não pega. Tá? E qual que é o lance? O grande lance aqui é o seguinte, para o Damásio, vocês vão ver agora, eu vou colocar nas palavras dele. Tá? Então, para onde que a gente está caminhando? Para isso aqui, né? Para essas coisas que vocês já levantaram aí das perguntas e para isso aqui agora. Já tem veículo autônomo, né? No Vale do Silício já tem Uber que não tem motorista. Né? Então, o que vai acontecer quando um algoritmo desse vê uma criança ou vê 5 crianças? Atropela uma, atropela 5? Né? Quem que escolhe quem atropela? Né? Quais são as questões morais envolvidas nisso? Né? Esse aqui é um outro paper da Nature, falando exatamente sobre o dilema do robô. Né? Como é que é a ética da máquina? Né? E, por fim, esse paper do Damásio, ele vai trazer exatamente isso. Ele fala, olha, não é possível, eu vou colocar a frase dele aqui, direta, e depois a gente vai... São sentimentos e emoções que se originaram e habitam naquele terreno biológico, que são constitutivos da inteligência humana, da consciência e da capacidade de criação cultural. Se a inteligência humana está acessada na biologia, por definição, não pode ser transferida para a máquina. Então, o Damásio ele é muito baseado nas pesquisas todas, ele é muito consciente disso. Né? A inteligência depende da emoção. O livro do Damásio chama O Erro de Descartes. Ele mostra que emoção e razão não estão separadas. A razão, para funcionar, precisa da emoção. E a emoção, necessariamente, está ligada ao corpo. Se não tem corpo, não tem emoção. Se não tem emoção não tem inteligência humana. Né? Então, aí é o limite da inteligência artificial. Né? Ela não tem esse componente das emoções, que é o que torna a gente humano de verdade. Né? E aí o que a gente vive hoje são esses corpos desencantados aí, que isso é uma crítica para a gente da ciência. Né? Quanta gente da ciência está desencantada porque acha que a razão é tudo. Né? Quantas vezes nos cursos de física você não é besteira, tudo é bobagem, tudo é bobeira, porque a emoção é uma coisa que atrapalha. Né? As emoções e os sentimentos são jogados de fora. Né? E isso torna a gente menos humano. Tá? Era isso que eu tinha que falar, já explodi meu tempo aqui. Deixa eu... Gente, assim, que pena que a gente tem que encerrar daqui a pouco, porque eu acho que a gente ia ter uma discussão frutífera agora entre o Guilherme e a Priscila, juntando essas duas palestras tão importantes, assim, sem né, obviamente vocês nos conversaram antes, e como as coisas dialogaram entre si, né, como os dados que a Priscila trouxe são travestidos aí para o que o Guilherme, né, apresentou para a gente com essa questão da emoção. Né? Então, assim, a pena que a gente tem pouco tempo agora. Eu queria trazer algumas outras perguntas ainda que a gente tem aqui. Tem muita pergunta. Viu, Guilherme? Tem muitos comentários. A gente vai encaminhar os comentários para você. Beleza. Tá? A Sônia está aqui dizendo que você é um divulgador da ciência nato, amando a sua forma de falar. O Aldo, que prazer ouvir o Guilherme. Muito comentário, muita coisa que a gente quer. Pena a gente não ter tempo de poder agora estender essa discussão entre você e a Priscila. Não, pena. Mas eu queria, então, trazer duas perguntas finais, uma para a Priscila e uma para o Guilherme, que eu selecionei aqui das várias que foram feitas aqui no chat, que eu acho que vai ter muito a ver com essa conversa, viu, Guilherme e Priscila? Priscila, estão perguntando aqui, como lidar com questões como ironia ou sarcasmo na análise? Porque isso é um componente da emoção humana, né? E certamente isso
deve ser difícil ser considerado no modelo de inteligência artificial, levar isso em consideração ou não, né? Não sei, o que você diz para a gente? Quando o Guilherme estava falando sobre o treinamento, né, do plausível e não plausível, e ele colocou a frase assim, eu saí para passear com a minha banana, eu fiquei pensando nos nossos alunos, né, quando fica brincando de tentar desafiar a máquina e sai colocando frases desse tipo, e aí eu parei e pensei assim, olha, até que é plausível, sabia? Eu saí para passear com a minha banana, né? Vai que você tem ali, né, uma penca de banana de estimação, você está querendo ser somente muito sarcástico, né? Mas é complicado, realmente hoje você tem alguns algoritmos que a gente consegue inferir alguns pesos, né, de combinações de palavras para que você consiga determinar ali o que de fato é uma frase real e o que é um sarcasmo, né? Mas ainda é muito difícil. Por que é fácil você colocar, né, ali um político Obama, sei lá, Bolsonaro, Dilma e Lula falando a mesma frase? Porque a gente está falando de um teor político técnico. Se a gente tivesse num bate-papo de dois amigos no dia a dia, numa conversa descontraída, você conseguir capturar as nuances da personalidade daquela pessoa, saber quando é que ela está sendo irônica, quando é que ela está sendo debochada, ou quando ela está de fato expressando a sua dor, esse é um pouco mais difícil, esse é mais complicado. Mas eu vou te dizer, tem gente trabalhando com isso, tá? Tem muita gente correndo atrás para tentar trazer... porque existe um projeto que já existe há muitos anos mesmo, que é o de construir o cérebro artificial. Não é só uma inteligência, não é só uma rede neuronal, mas é um cérebro completo artificial. E com isso, esse cérebro conseguiria, né, desvendar o pensamento, como o Guilherme mostrou, conseguiria inferir o que você está pensando e trazer algumas emoções. Mas, olha, é um projeto que eu vejo falar nele há mais de 10 anos, a gente ainda não conseguiu chegar lá. Porque trazer a emoção humana, né, o que você está sentindo, para dentro de uma máquina, eu acho que não vai rolar nem em 20 anos, 30 anos, não vai rolar. Eu deixo o Guilherme aí para falar a opinião dele também. Então, é bacana essa pergunta por causa disso, né? Assim, a ironia é necessariamente do campo das emoções, né? É a mesma, sei lá, eu olhar para você e falar, nossa, você é inteligente, hein? Dependendo do tom da fala, eu estou querendo chamar o cara de burro, né? O que faz o cara se ofender com isso e o que faz o cara ficar, nossa, que legal, foi um elogio? É a sua percepção se o cara falou aquilo com ironia ou não. E isso é do âmbito do sentimento, é o que passa no seu corpo, né? Então, uma máquina, ela pode calcular a probabilidade da banana ser o que eu saio correndo, que eu saio levando para passear. Mas uma ironia, a chance dela é nula, no sentido que não tem essa componente, a cor, o colorido emocional que faz compreender o que está por trás da frase, né? Isso aí, ela pode calcular probabilidades cada vez maiores, mas a chance é bastante pequena, né? E quanto o que a Priscila falou do cérebro, isso é realmente um projeto muito antigo, que tem ficando cada vez mais potente, né? Cada vez mais a tecnologia vai avançando, mas tem esse limite, assim. Para nós, né, eu fui aluno do Damasio, o que eu estou dizendo é dessa galera que trabalha com a teoria do Damasio, né? Sem corpo é impossível ter emoção e sentimento, e sem isso não tem inteligência humana. Então, o cérebro artificial ele nunca vai ser parecido com o humano, porque ele vai trabalhar só com apenas um dos registros que o cérebro faz, que é esse de pensamento verbal, matemático, lógico e tal. Percepção, movimento, blá, blá, blá. Agora, o outro registro que é emocional e sentimental, isso ele não vai porque ele não tem corpo, né? Uma coisa que a galera está tentando fazer agora é criar um algoritmo que, como se fosse uma homeostase, né? Fosse um algoritmo que fosse consciente que está tendo um decaimento termodinâmico ali e que ele vai morrer. E se esse algoritmo souber que ele vai morrer, é uma chance dele ter um próximo da homeostase que seria próximo de saber que ele está indo para o saco, né? E aí teria, então, ali um tipo de emoção, né? Mas isso é uma especulação gigantesca. Antes de a gente encerrar, só para fazer uma complementação, que a gente sabe que tem aluno assistindo, né? Então, para quem quiser pesquisar, né, procure ter uns trabalhos que tentam juntar
na verdade, algoritmos que trabalham com dois enfoques. Um que é reconhecimento de face e outro que é reconhecimento de voz. Então, quando a gente fala, não gostei, né, que aí tem esse tom irônico, né, de, nossa, como você é inteligente, né? Então, ele está pegando todas essas marcas do meu rosto para tentar ver se eu estou sendo irônica ou se eu estou sendo sincera, junto com os timbres da minha voz. Então, tem alguns algoritmos que estão trabalhando, tentando mesclar essas duas nuances para tentar trazer aí essas questões de deboche, ironia e tudo mais. Gente, a coordenação me deu mais 5 minutos aqui para a gente poder encerrar. E eu queria trazer mais um comentário aqui, né, do Edmar. Maravilhosa essa live, show de bola. Guilherme e Priscila detonando. PS, não é ironia. KKKKK. O pessoal já, né, levanta também a coisa aqui, pegando o espírito da questão, né? Tem que ser escrito, E aí, eu queria trazer 2 perguntas finais para o Guilherme e para a Priscila, e pedir, né, a gente só tem mais 5 minutos. Para o Guilherme, a pergunta do Cláudio, ele pergunta aqui, entre mundo real e virtual, como você vê as possibilidades de mudança no ensino de física no Brasil diante dessas inovações tecnológicas? E, Priscila, eu queria que você deixasse para os adolescentes, para os jovens que estão nos assistindo, como que eles podem ingressar nesse mundo da inteligência artificial, né? Então, bem curtinha a resposta, gente, que a gente só tem mais 5 minutos. Tá. Guilherme? Eu vou tentar ser o mais rápido que eu posso. A pergunta do Cláudio é importantíssima e não teria como não vir dele, né? Olha, quando pensa no ambiente de educação, quando pensa no ensino de ciências, eu só tenho tragédia para trazer. Por quê? Porque a gente vive num mundo, a gente vive num país que não se importa com a educação, né? Então, agora, na pandemia, eu acho que isso está claro, né? O EAD, que todo mundo sempre falou, o homeschooling, que começou a falar, não, ensina em casa, está todo mundo vendo a desgraça que é isso, assim. Aluno sem computador, sem internet, o professor sem treinamento para fazer coisas virtuais. Então, acho que existe um abismo ainda entre a tecnologia e o ensino de ciências, o ensino de física, mas esse abismo é acima de qualquer coisa social e político. Enquanto isso não for discutido, enquanto isso não for tratado, pode ter as máquinas mais incríveis do mundo que ainda vão continuar só lá na Finlândia, vai continuar só lá nos Estados Unidos e a gente vai continuar aqui usando o livro do Ramalho e resolvendo coisa no lápis e cair papel. É verdade. Infelizmente, é isso mesmo. Priscila, o que você recomenda para os nossos meninos aí, meninas? Nossos meninos e meninas, né? Enfim, para os nossos jovens aí brasileiros. Não precisa ser só jovem, não, para crianças também. Tá? Então, para a galera aí que gosta até de comprar as coisas pela internet, né? Não precisa falar quais são os sites, que a galera já sabe quais são. Né? Então, eu, por exemplo, para o meu filho, comprei um kit de robótica, né, por R$40, né? Que é fácil de montar, você vai pegando as engrenagens, plaquinha de luz solar. Isso é ruim quando o tempo tá fechado desse jeito, né? Ele está tentando estrear, o robô faz isso e não pode chover, mas enfim. Então, desde a infância, eu acho que o mais importante é incentivar a criatividade, tá? Incentivar a criatividade, pesquisa, inovação, testar. Eu acho que a ciência se faz com a experimentação caseira, leva filho para a cozinha, para entender, né, o que está acontecendo ali quando você joga o sal na água, né, quando você faz uma fritura, né, entender como é que funciona o cérebro. Agora, para os mais adolescentes, a gente tem vários cursos hoje em dia, gratuitos, online, né, que ensina programação para jovens, né, desde Scratch, Python, né, que são linguagens muito naturais, muito fáceis de se trabalhar. Então, procurem, tem vários canais, dentro da própria UFJF, nos nossos grupos de pesquisa, a gente costuma oferecer esses cursos, tá, online, para vocês trabalharem. Infelizmente, eu não vou dizer para vocês procurarem nas suas escolas, como o Guilherme já colocou aqui. Infelizmente, as escolas hoje no Brasil não trazem, né, dentro do seu currículo essa oportunidade. A gente está lutando para trazer robótica e programação para as escolas públicas do Brasil, né? Mas eu vou dizer para vocês que também é um sonho que não vai acontecer ano que vem, se voltarem às aulas presenciais. Procurem, gente, tem vários cursos muito legais
bem introdutórios e gratuitos e que dá para fazer em casa durante a pandemia, tá? Obrigado. Gente, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, né? A gente tem uma outra participação agora, às 11h30, já estamos 10 minutos atrasados, mas eu acho que quero agradecer de novo toda a audiência, né, que esteve aqui presente, agradecer demais o Guilherme, a Priscila, foi exatamente aquilo que a gente tinha previsto, um bate-papo, né, em vez de uma apresentação rígida, uma apresentação fixa. Quero novamente agradecer a todos que nos assistiram aqui no canal Ciência de Minas Gerais e continuem assistindo a programação durante a semana inteira. Temos uma programação intensa, muitas atividades interessantes, muito importantes para a ciência de Minas, para a ciência brasileira, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado a todos pela participação. Valeu, obrigado, e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, Valeu, gente. até mais. Muito obrigada, Eloy, muito obrigada, Guilherme, Priscila, foi maravilhosa a mesa. Nós continuamos, então, com a nossa programação. Então, agora nós teremos uma apresentação da Valéria Rodrigues, do Cefet-MG, do Campus Varginha, que vai nos falar um pouquinho sobre o vídeo que ela produziu, Utilização de Resíduos para a Produção de Tijolos Ecológicos. Valéria, muito obrigada, desculpe o nosso atraso. Fique à vontade. Bom dia, né, a todos e todas. Imagina, Cristiana, eu sei como que são esses eventos, né? Realmente a gente programa e, em função do assunto que é bastante interessante, com certeza era de se esperar, né, que o tempo extrapolasse um pouco, né? É normal isso de acontecer. Eu assisti tudo, achei bastante interessante. É uma grande satisfação para nós, né, do Cefet Unidade Varginha, poder estar participando, né, da Semana Nacional de Tecnologia, mostrando o nosso trabalho. Esse trabalho, né, conforme eu falei, ele foi realizado em Varginha e teve a participação de mais outros 2 professores, né, do Departamento de Engenharia Civil, que é o professor Aeliton Freire e a professora Nayara Avelar. Esse trabalho ele foi conduzido por mais 2 alunos, né, sendo a Anislaine, que é a que vai estar apresentando o vídeo no YouTube, né, com todas as informações, né, da nossa pesquisa, e o Adélcio, né, que foi o estudante voluntário. A Anislaine, ela teve uma bolsa da FAPEMIG, e é importante a gente relatar esse fato, devido à importância, né, dos órgãos de fomento, não só a FAPEMIG, mas como a CAPES, o CNPq, né, e nos dar esse apoio para que a gente possa conduzir a pesquisa, né, e continuar com esse nosso trabalho que as instituições de ensino possuem, né, de levar ciência e conhecimento para todos, né. O tema do nosso trabalho é a produção de tijolos, né, tijolos ecológicos, por meio da adição de resíduos. Os tijolos ecológicos, eles recebem esse nome porque eles não têm aquela cura em alta temperatura. Ela é uma mistura, né, de solo, cimento e água, e o processo de cura é feito ao ar livre, por isso que eles recebem esse nome. E o fato da gente ter feito a pesquisa com a utilização de resíduos é que a gente vai misturar parte de resíduos no lugar do solo, ou seja, a gente vai incorporar percentuais de resíduos para substituição do solo e diminuir, de certa forma, a pressão, né, dos recursos naturais no meio ambiente. Então, que resíduos seriam esses? Esses resíduos, pessoal, são resíduos da construção civil. Aqui em Varginha, assim como qualquer cidade de médio porte, né, a gente percebe o crescimento, né, dessa atividade. Tanto é que na pandemia, a construção civil foi uma das atividades que continuou normalmente, né? A gente pode estar observando isso aí na maioria das cidades, né, brasileiras, né? Aqui em Varginha, nós podemos constatar essa realidade. E a gente verifica que a construção civil, ela produz uma grande quantidade de resíduos, muitos deles volumosos, né? A gente tem uma fração bastante heterogênea, que são restos de latas, né, com tintas, né, madeira, resíduos de concreto, né, e no nosso caso em especial, a gente vai utilizar os resíduos RCD cinzas, que são os resíduos obtidos de restos de concreto.
O fato da gente utilizar esses resíduos é devido à sua característica, né, ser mais arenosa. E para a gente poder produzir um tijolo ecológico de boa qualidade, a gente precisa de uma mistura, certo? Ou seja, de um solo, né, que tenha características arenosas e pouco argilosas, certo? Então, como o resíduo RCD ele é mais arenoso, então a gente optou por estar misturando nessa nossa mistura, né, para produzir os tijolos, o resíduo do lodo de ETA, que também é descartado de forma irregular no meio ambiente pela maioria das estações de tratamento de água, né? Esse resíduo causa um grande impacto nos cursos d'água e ele tem um difícil desaguamento, e a utilização desse material, hoje tem bastante pesquisas, né, na produção de telhas, né, tijolos, mas porém a gente resolveu incorporar junto com o resíduo RCD, né, para produzir esse tijolo. Então esse trabalho nosso, ele tem um viés assim social, ambiental e econômico, né? Social porque a gente está buscando uma melhor qualidade de vida, né, para a população, evitando que esses resíduos sejam lançados ao meio ambiente de forma irregular, né? E ambiental, porque a gente traz aí a ideia do reaproveitamento, né? Da reciclagem desses materiais na produção de um material para utilidade dentro do setor da construção civil, né? E econômico, porque a gente pode obter um material de um menor custo, né? Apesar que alguns materiais obtidos de reciclagem, nem sempre a gente consegue esse fato. Porém, como a gente não tem a retirada do material no meio ambiente, a gente vai usar um resíduo que a própria construção está gerando, a gente pode tentar diminuir os custos desses materiais, né? Aí fica a pergunta, qualquer tipo de resíduo pode ser utilizado para produzir os tijolos? Para isso, a gente necessita fazer a caracterização desses materiais. E uma das análises, né, depois a Nislaine vai estar apresentando no vídeo, é a granulometria, né, para a gente poder verificar o percentual de areia, argila, silt, né, para a gente fazer as misturas para obter um material final de qualidade. E a qualidade desse material a gente verifica pelas análises de absorção de água, né, porque o tijolo ele vai ficar exposto, né, ao meio ambiente, então a gente tem que verificar a resistência dele em relação a esse fato, certo? E a resistência à compressão, certo? Que é a característica que ele tem de suportar pesos, né? Então, o que acontece? Para a gente poder estar fazendo esse trabalho, a gente contou, né, com a participação de outras pessoas, né, que são empresas aqui da cidade de Varginha, né? O resíduo RCD, ele foi doado pela Ecovia, nós recebemos esse resíduo triturado. A Ecovia, ela é uma empresa de reciclagem de resíduos da construção civil, criada, né, em parceria com a Prefeitura de Varginha, e quem nos passou esse resíduo foi o Rodrigo. O lodo de ETA foi fornecido pela professora Denise, né, do Laboratório de Geotecnia do Cefet-MG, ela é a coordenadora desse laboratório. Esse resíduo foi doado pela Universidade Federal de Lavras, né, para fazer outros tipos de pesquisas nesse laboratório. Ela nos forneceu para a gente poder estar incorporando, né, nos nossos tijolos, certo? E como a gente não tem todos os equipamentos para poder realizar as análises, a Sindiscom, que é um laboratório de análises da construção civil aqui de Varginha, por meio do discente, o Fernando, nós tivemos a possibilidade de estar realizando a análise de resistência à compressão para verificar a qualidade final desses tijolos, né? Então, com isso, a gente, é claro assim, que a gente observa que os tijolos produzidos por meio de resíduos, eles não podem ser usados, por exemplo, com finalidade estrutural, mas pode ser utilizado para vedação de muros, por exemplo. Então, a gente diminui, por exemplo, a demanda de produtos que são obtidos por meio da retirada de materiais no meio ambiente. Então, pessoal, eu vou até mostrar o tijolo aqui para vocês. Esse é o tijolo que nós produzimos, ó. Tá vendo? Ele ficou até bastante interessante, né? E nós fizemos toda a estrutura para produzir esse tijolo, porque a gente não conseguiu obter a máquina manual, né, para poder estar fazendo a compressão. Então, o Adélcio, né, que é o aluno voluntário, ele desenvolveu
uma forma, ou seja, uma forma, certo? Que a gente aplicava uma pressão constante nos tijolos ao mesmo tempo, certo? Então, isso já mostra, né, que a gente consegue fazer pesquisa com pouco material, ou seja, né, se a gente tiver a capacidade de promover, por exemplo, o conhecimento e também executar isso na forma de novos projetos, né? Ou seja, ele desenvolveu uma forma da gente produzir os tijolos sem termos o equipamento. E o tijolo saiu com uma qualidade bastante interessante. Então, pessoal, eu gostaria de convidá-los, né, para vocês poderem assistir o vídeo no canal do YouTube. Com certeza, eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque esse trabalho ele tem a visão de sustentabilidade, né, como eu disse a vocês, né, que mostra a necessidade dos profissionais, sejam eles de qualquer área, não só da área ambiental, né, em ter essa preocupação com o meio ambiente. Afinal de contas, é o local onde nós vivemos. Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida, né? Então, essas pesquisas, né, que objetivam a utilização de resíduos para produtos, elas são bastante interessantes e importantes para nós, né? Não só como pesquisadores, mas como a população de uma forma geral. E o Cefet, com isso, né, ele cumpre o papel, né, de devolver para a sociedade toda forma de conhecimento, já que nós somos uma instituição pública, né, financiada pelo governo, certo? E uma forma que a gente pode colaborar com a população é desenvolver pesquisa, né, para que a população seja beneficiada de alguma forma, né? E, finalmente, eu gostaria de agradecer a Sônia, né, do Cefet, que nos convidou para poder estar participando desse evento, a Cristiana, da Fiocruz, que também é organizadora, né, que entrou em contato com a gente. Muito obrigada, Cristiana. Certo? E gostaria de relembrá-los mais uma vez para não deixarem de assistir o vídeo gravado sobre a nossa pesquisa, que será apresentado pela discente, né, a Anislaine, tá? Então, eu espero que vocês gostem bastante, né, porque para nós é um prazer mostrar o que está sendo desenvolvido aqui no Cefet Varginha. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Só lembrando, o vídeo está disponível na nossa programação, na nossa página cienciademinasgerais.com.br. Lá tem o link para assistir o vídeo. Tem uma pergunta aqui para vocês. A Patrícia está perguntando se vocês sabem se existe fábrica de tijolo ecológico próximo de Belo Horizonte? Então, próximo de Belo Horizonte eu não conheço, mas a Ecovia, que é aqui em Varginha, que está mais ou menos a 350 quilômetros, né, de Belo Horizonte, produz tijolos. Inclusive, eles usam o resíduo RCD para produzir os blocos e o resíduo vermelho para produzir outros tipos de tijolos, né? Só que diz ele que os tijolos ecológicos de resíduos vermelhos, eles não têm uma comercialização tão boa igual os blocos produzidos com resíduo RCD cinza. E só uma outra pergunta, você falou que além da sustentabilidade, também tem uma vantagem econômica, né? Vocês fizeram alguma análise de custo comparando com outros tijolos? Na realidade, a gente fez uma pesquisa, né, sobre outros artigos, né, de pessoas que desenvolveram a viabilidade econômica, né, desses materiais, e eles falam por exemplo, do mercado, né, de estarem adquirindo esses tijolos. Então, em função disso, é que nós resolvemos fazer, né? Ou seja, existe bastante pesquisa em função da viabilidade econômica, só que o nosso trabalho ele teve mesmo como objetivo avaliar a qualidade dessas misturas, né? Mas esse resíduo tijolo ecológico de solo, cimento e água, ele já é bastante comercializado. Agora, esse com mistura de resíduos, existem alguns estudos que falam sobre a viabilidade econômica, ou seja, né, o fato de você conseguir vendê-lo e ter um material disponível já, né, na construção civil, que é o resíduo, né? Então, isso diminui os custos, né? Tá bom.
É isso, então, muito obrigada pela participação, Valéria, e mais uma vez convidamos a todos para assistir o vídeo. Muito obrigada, Cristiana. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.